Bem, primeiro eu queria agradecer muito a ministra Carmen Lúcia a ter atendido o meu convite aqui do meu canal. É para mim uma honra poder conversar com a senhora, A acompanho honra é todas as minha, Vila, sessões, tenha certeza. eu acompanho as sessões, a Ação Penal 470, então assisti todas as sessões e venho acompanhando quando a senhora presidiu muito, muito bem o Supremo Tribunal Federal, então, sempre acompanhei. Eu queria a primeira questão colocar para a senhora, que é o que se fala assim no cotidiano, ministra. A democracia corre risco no Brasil? Eu acho que a democracia não corre risco no sentido de poder perecer. Acho que ela corre sempre o risco no sentido de que cada um de nós cidadãos, precisa de estar atento às instituições. Eu hoje pela manhã, Vila, por coincidência no sentido de termos marcado esta nossa prosa, num dia em que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados está fazendo um seminário, um encontro para homenagear o maior constitucionalista, um dos maiores constitucionalistas brasileiros, o professor Paulo Bonavides, que o Canotilho chamava de o príncipe dos constitucionalistas de língua portuguesa, e que morreu no final do ano passado. Hoje foi esse encontro, me deram a honra de ser, até pela ligação carinhosa que tinha com ele, de ser a conferencista que abriu o encontro. E eu dizia isso exatamente na esteira da grande luta do professor Bonavides pela democracia, que a democracia é um direito fundamental, tão fundamental quanto a liberdade, quanto a igualdade, até porque, Vila, ninguém exerce o seu direito à liberdade, ninguém consegue a igualação, que é a dinâmica da igualdade, que é a gente conseguir espaços de cada vez podermos ser, na lei e perante a lei, tratados igualmente, protegidos igualmente, tendo o respeito igual uns com os outros, senão no espaço democrático. Então, a democracia em si é um direito fundamental pelo qual cada um de nós precisa de lutar, precisa de zelar por ela, como um compromisso, como uma responsabilidade. Neste sentido, eu acho que essa luta é permanente, o cuidado é permanente. O Brasil, e isso eu dizia hoje pela manhã exatamente na minha fala, tem sido na história, e o professor Paulo Bonavides expôs isso magnificamente, um país de crises muito constantes, muito permanentes, muito frequentes, o que instabiliza até a cidadania. E, neste sentido, é que eu acho que nós precisamos ainda de caminhar. Risco, de uma hora para outra, de uma parte da sociedade brasileira não entender que esse direito fundamental é essencial, é fundamental porque é fundamento da Constituição, fundamento do Estado, mas fundamento da nossa experiência, Vila, porque hoje nós falamos, e eu sei que você está perguntando no sentido mais institucional, até talvez, mas eu estou falando de muito mais do que isso. As instituições precisam de refletir uma sociedade na qual, democraticamente, a gente consiga conviver com os diferentes, porque com os iguais, ninguém precisa de estabelecer regras para isso. Com os iguais, por uma atração até que a gente tem, claro, a gente se relaciona e respeita, e se responsabiliza, e cuida. Nós precisamos de saber que o diferente, a exposição ao diferente, é que nos faz mais, para usar uma expressão do início da nossa tradição, repúblicos, homens e mulheres de uma república, na qual nos comprometemos uns com os outros, incluído aí o diferente. Porque o diferente é que pode me dizer que o que eu estou pensando hoje talvez não seja o melhor pensamento. Você, Vila, pode me convencer de que não era bem isso. E se você não me convencer, eu fico mais forte no meu convencimento de que não, a despeito de você pensar diferente, o meu raciocínio ainda é a compreensão que eu adoto. Então, neste sentido, eu acho que a democracia não corre risco, no sentido de acabar, no sentido de se comprometer. Eu acho que se consolidou no caso brasileiro. Esses 32 anos de vigência da Constituição fizeram o que nós informalmente conversávamos antes. Eu sou de uma geração, Vila, eu sou hoje uma velha mulher que, na minha idade, quer dizer, na década de 70, numa faculdade de Direito,
Eu escutei até professores dizer que era melhor um mau acordo que uma boa demanda. A cidadania andou, melhorou. Hoje ela quer ou um bom acordo ou uma boa demanda. Ela não abre mão dos seus direitos. Este é um avanço democrático na sociedade. E isto se amadurece e é conduzido para as instituições. Então, o que aconteceu, por exemplo, na década de 60, tem a célebre passagem, tantas vezes lembrada até em livros, do chamado Caso das Chaves, em que o Ribeiro da Costa, como presidente do Supremo, foi ao então presidente Castelo Branco e disse: se fizerem alguma coisa contra o Supremo, eu venho aqui e entrego as chaves do Supremo. Hoje nós não cogitamos disso, de jeito nenhum. O Poder Judiciário existe como um poder da República, mas um poder que se presta, que é prestante, que é servo do que o povo precisa para prestar jurisdição. Ninguém pensa algo diferente por uma singela circunstância. Os milhões de processos nos órgãos do Poder Judiciário refletem bem que o cidadão vai à busca dos seus direitos quando se vê ameaçado ou lesado. O povo quer que a lei seja feita para que o serviço público seja prestado com eficiência. Você pode até me dizer, mas o serviço público não é prestado com eficiência a contento para todos os brasileiros, mas o brasileiro hoje sabe que ele precisa desse serviço e vai à busca dele. Então, eu acho que neste sentido, portanto, de ser um direito fundamental, eu não acho que corra risco. O que há é mesmo, volta e meia, crises que se põem e que aí, de novo, como somos um povo de crises muito frequentes, pode nos levar a essa indagação. Eu acho que a Constituição expôs o que era o projeto político de um estatuto jurídico no qual o povo busca uma justiça prestada no espaço democrático. Neste sentido, eu não vejo risco, mas vejo que é necessário que haja um compromisso, uma responsabilidade de todos os cidadãos permanentemente, para que a gente não tenha sequer que ter dúvidas sobre isso. Acho que o cidadão brasileiro tem o direito de dormir sossegado, que as instituições estão funcionando, os servidores públicos, nós todos, servidores, estamos fazendo o que nos exige a Constituição, nos impõe a Constituição, e que, se alguém não fizer, precisa também de ter os mecanismos que a Constituição estabelece para que cada um volte a fazer. A senhora fez referência diversas vezes à Constituição, né? E diz a Constituição, reza a Constituição, que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Nós tínhamos conversado um pouco antes, né, ministra? Nunca o Supremo Tribunal Federal, ao longo da história do Brasil republicano, foi tão conhecido como nos últimos tempos. A Constituição de 88, de certa forma, é responsável por isso, e a própria TV Senado também, ela tem essa responsabilidade. Perdão, TV Justiça, que TV Senado. A TV Não, mas Senado também é importante. Eu canso de escutar isso, Vila, não se preocupe, eu canso de escutar isso. Ministra, eu assisti o julgamento na TV Justiça, na TV Senado. Que bom, né? Que nós temos a TV Senado, a TV Claro. Câmara, a TV Justiça. Claro que isso é muito importante. E as pessoas falam no nome dos ministros e ministras com a maior naturalidade, como se falasse sobre qualquer assunto do cotidiano. Nem sempre compreendendo a complexidade do mundo do direito, que é uma outra coisa, né? Que é algo extremamente complexo que o cidadão comum, o que é natural, não domina a ciência do direito. Como que a senhora avalia isso? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal tão transparente, as pessoas acompanhando e muitas vezes tendo uma relação com os ministros, com as decisões, por desconhecer o conteúdo do direito, de certa hostilidade, que são manifestações muito desagradáveis que têm crescido nos últimos tempos. Bom, eu vou partir a sua riquíssima proposta em duas notas. A primeira, ontem também, marcamos essa nossa conversa há mais dias, não lembramos que ontem, 28 de fevereiro, completaram-se 130 anos da instalação do Supremo Tribunal Federal. Sim. Foi no dia 28 de fevereiro de 1891, 4 dias depois da promulgação da Constituição, da primeira Constituição republicana e federativa. E então, o Visconde Sabará era do Supremo Tribunal de Justiça, foi o presidente que acompanhou, instalou, e aí foi eleito o primeiro presidente do Supremo. Nestes 130 anos,
nós tivemos passagens em que o Supremo, claro, era mais conhecido, talvez, do que em momentos anteriores, mas nunca, você tem toda a razão, como agora. Por isso, nós estamos vivendo num mundo de tecnologia que propiciam que, desde a TV Justiça até redes sociais, se tenha a divulgação imediata, a possibilidade do cidadão acompanhar, e ele acompanha. O rapaz lá no interior de Minas Gerais fala com a avó dele ou com a tia dele, olha, esse problema da sua aposentadoria está lá no Supremo com a Carmen Lúcia. E esta pessoa manda o recado para a central de cidadão, que recebe tudo, e que, se disser respeito a, por exemplo, a processo de um dos ministros, encaminha para o gabinete. Talvez até a imprensa nem saiba disso com essa presteza. Não é só o jornalista que pode e procura informações, o cidadão também. É uma enormidade o número de acessos que se tem a essa central de cidadão. Então, eu tenho duas notas na sua pergunta. A primeira, por que chegamos a isso? Primeiro, porque eu acho que o cidadão realmente sabe-se hoje senhor de direitos, titular de direitos. E o que ele conhece, a não ser o juiz da sua comarca, especialmente em comarcas menores, ele conhece como divulgado, graças a Deus, por uma imprensa livre, é o Supremo. Não é? Ele conhece pouco, por exemplo, no caso de São Paulo, que são mais de 300 desembargadores, ele não conhece, ele nem sabe muito bem o que é o desembargador, qual é a função exata. Mas ele sabe que no Supremo estão cuidando dos nossos direitos e tudo mais. Então, eu acho que tem, primeiro, essa nota, ele quer justiça. Hoje, se tiver um acidente neste momento e um jornalista perguntar para a senhora, a sua filha foi atropelada, o que a senhora espera? Justiça. Não é isso? A gente vê isso o tempo todo. Acontece Brumadinho, o que a senhora espera? Justiça. Acontece um problema agora na Covid, o que a senhora espera? Justiça. E aí há um pensamento nessa resposta que ela dá ao jornalista. A minha filha foi atropelada, a barragem explodiu, mas eu quero que alguém responda por isso, porque eu tenho direito. Eu vivo numa sociedade em que não é o mais forte que manda, é a lei que manda. Esta é uma mudança, a meu ver, muito significativa de um processo civilizatório. Não é o ideal, nem de longe. A gente queria que nem tivesse esse tipo de situação, mas tem, e o cidadão, então, diz isso. E qual é o judiciário a que ele se refere? A justiça a que ele se refere? Ou é o juiz da comarca dele, ou é esse pessoal do Supremo. Então, isto que é divulgado, que você disse muitíssimo bem, esses ministros são conhecidos, eles, no meu caso, que agora nessa pandemia eu sou super restrita, nas pouquíssimas vezes que eu saí, ou para uma padaria, ou entro numa farmácia, nenhuma vez eu não deixo de ter alguém, sempre encontrar alguém que fala assim, às vezes isso, ô Carmen, aquele caso meu, ele não sabe se está no Supremo, eu também não sei, mas ele aborda com muita naturalidade. Isso tem um lado muito bom, que é o fato de ele saber quem é que está cuidando dessas coisas, e, claro, tem o lado ruim, que é isso. Num processo, Vila, uma parte ganha, uma parte perde. Ressalva feita ações de controle, de constitucionalidade, que aí é abstrato. Mas todas as vezes que um de nós entrar em juízo, acha que tem direito e a outra parte idem. Quem perde não fica satisfeito, em geral, porque ele acreditava que tinha direito. Só que, num momento como esse que nós vivemos na humanidade, e só para ficar no caso brasileiro, há uma hostilidade muito maior quando se perde alguma coisa, especialmente naquilo que se acreditava. E a forma de exposição é agressiva. Por outro lado, eu acho que é nosso dever, eu não falo nem dos meus pares, estou falando de mim. Eu acho que é meu dever reler cada coisa que eu escrevo e tentar ser clara no que eu falo. Porque nós temos essa linguagem rebuscada, e você, como historiador, sabe bem que, às vezes, a linguagem serve para concentrar
e afastar quem tem a informação do poder que ele reparte. Isso é decodificado basicamente pela imprensa no mundo, por isso que a democracia deve tanto à imprensa, que é quem passa, que é quem informa, porque hoje você conseguiria obter informações até de uma pessoa para outra, de um cidadão para outro. Então, eu acho que é meu dever reler, e eu até sempre falo quando faço reuniões no gabinete com assessores, digo assim, está claro para a parte entender, eu não quero que o advogado entenda e traduza para ele. Eu quero escrever de maneira tão clara que ele saiba do que eu estou falando. E eu vou te contar rapidissimamente, não sei se eu posso, se você me permite. Claro, Contar claro que sim. rapidissimamente algo que sempre, nos últimos, de 2012 para cá, me vem à lembrança várias vezes. Quando presidi o Tribunal Superior Eleitoral, que aí eu estou conversando sobre o vereador, o prefeito, não aquele que tem uma estrutura de uma procuradoria, de um grupo de advogados, mas de um município pequeno que às vezes não tem. Ele vai ter depois, o partido põe à disposição, se tiver alguma dificuldade. E as nossas sessões, eu presidi a eleição de 2012, eleição municipal. Nossas sessões iam até as madrugadas, 1h da manhã, 2h da manhã, você está dando a palavra para o advogado falar, e as sessões do Tribunal Superior Eleitoral também são transmitidas ao vivo. E numa madrugada do mês de dezembro de 2012, portanto, um mês e pouco depois da eleição, foi 7 de outubro naquele ano, para prefeitos, uma pessoa chegou me dizendo, 2h da manhã, eu já estava no limite, saindo. Uma pessoa falou assim, mas tem uma pessoa insistindo para falar com a senhora. Ele falou que é rapidíssimo. Ele é vereador e disse que município que é, que eu me lembro exatamente por conta do inusitado. Do inusitado, para mim, naquela situação. Não, então, eu atendo, e na hora que eu atendi, ele disse, ministra, a senhora julgou aí o caso e tal, presidiu, eu fiquei assistindo até agora, foi julgado o caso, mas eu só queria que a senhora me explicasse. Não, se foi julgado, então... Não, eu só queria que a senhora me explicasse uma coisa. Eu ganhei ou perdi? Porque o que eu proclamo e sou obrigada a proclamar nos termos das leis? Embargos providos para o fim de dar efeitos infringentes aos embargos declaratórios no RESP, número tal. Nem você, que é um historiador, não vai saber exatamente. Exato. Pode ser que o seu advogado tenha te dito. Se ela diz que deu provimento, você ganha. Mas, para o vereador, ele só quer saber isso. Eu ganhei ou perdi? Eu continuo ou não? Então, só para você ter uma ideia de como a clareza de uma decisão judicial, na qual o único contato que eu tenho com ele, a única ligação que nós dois temos, o juiz com o jurisdicionado e a palavra, no nosso caso, Vila, a palavra vira vida. E o outro quer saber da vida dele. Afinal, vocês estão contando da minha vida. Quando eu fui sabatinada, em 2006, eu me lembro que um dos senadores perguntou alguma coisa exatamente sobre este tema do direito ser, hoje, por um tribunal conhecido, em última instância, e das dificuldades que a gente tem de comunicação. E eu, então, disse exatamente isso. Nós tivemos um grande brasileiro, um grande homem que foi o ministro Seabra Fagundes, que ele me contou várias vezes que ele foi um menino que queria que o pai dele entendesse quando ele começou a estudar o que ele era. Ele foi o primeiro presidente do TRE do Rio Grande do Norte, foi ministro da Justiça por alguns meses no governo Café Filho. E ele foi um grande jurista que marcou o direito brasileiro no século passado. E ele me dizia que ele várias vezes se assentava, ainda era escrito, caneta tinteiro, né, as decisões, e que ele tentava dizer, meu pai entenderia. Claro que hoje, com a soma de trabalho que a gente tem, eu comecei hoje o dia com 982 processos sobre a minha relatoria. Claro que eu, por mais que eu tente reescrever cada uma, você, Vila, como cidadão, ou a Dona Maria, que trabalhava com meu pai, querem a mesma coisa. Eu quero julgamento justo e rápido. Eu estou esperando. Então, isso tudo é uma dificuldade. Agora,
eu cada vez mais acho que esse rebuscamento de linguagem é algo que nos afasta. Então, às vezes, o cidadão não entende, e aí eu respondo a segunda nota da sua rica proposta, é que eu fico me perguntando até onde eu sou não vítima desse sistema legal de linguagem rebuscada, mas que eu também participo na medida em que eu não me faço entender com a presteza e com a clareza que aquele vereador queria. Ganhei ou perdi? É isso. Ele ficou até 2 horas da manhã acompanhando a sessão jurisdicional de um tribunal para saber o que seria depois a vida dele. Então, eu acho que, em parte, nós ainda somos herdeiros de uma tradição de rebuscamento da linguagem como uma forma até de parecer que há uma especialidade, que não precisa, porque o direito constitucional, ao contrário de outros ramos do direito, ou diferente, não ao contrário, mas diferente, é o direito do cidadão. Tanto que, na interpretação da Constituição, o grande Carlos Maximiliano diz: se tiver 2 significados, o intérprete há de buscar o que o cidadão comum utilize, não o rebuscado. Né? E isso talvez a gente ainda precise de cada vez mais estar buscando. Eu sempre acho, e o ministro Pertence, que hoje estava nessa conversa matinal, uma vez me perguntou por que eu tinha escolhido optar pelo direito constitucional. E eu disse que eu achava, e continuo achando, e hoje eu disse, para minha sorte, eu acredito no Lô Borges, os sonhos não envelhecem. Eu continuo achando que o direito constitucional é o direito dos sonhos possíveis. Mas para que a gente torne possível a democracia, a liberdade, para que isso não seja uma palavra que as pessoas acham que podem, de uma hora para outra, substituir e se darem a chance de cumprirem sua vocação e ser felizes, é preciso que cada um faça e se comprometa com isso. Acho que o nosso compromisso haverá de ser cada vez mais poder explicitar isso. Quer dizer, eu fico vendo que algumas coisas que a gente fala que todo mundo entenda, e há poucos dias um aluno me dizia isso, porque, professor, eu pedi para ser seu aluno, porque quando a senhora falou cala a boca já morreu, até minha tia, que é servente de um grupo, entendeu. O que é censura, não é isso? Não cala a boca. Então, não precisa de explicar. Eu quero ainda chegar, acho que como juíza estou muito velha para ainda chegar a isso, mas eu quero chegar cada vez mais a essa clareza de linguagem. Eu quero o saber, mas quero também o sabor da linguagem para o direito. Pegando esse gancho, ministra, a questão da liberdade de expressão, né? Lembrar, a senhora fez referência a um voto muito conhecido da senhora, que todo mundo acompanhou, porque, é claro, o Brasil é um país que não conviveu muito bem com a liberdade de expressão ao longo da história republicana, ao menos, né? Para não ir mais atrás. Tivemos problemas, os jornais foram empastelados, expressão que não se usa hoje muito, mas no passado, né? Atacavam sede de jornais, chegaram a assassinar jornalistas. Sempre houve muita pressão sobre a imprensa em especial. E, recentemente, uma alta autoridade da República fez referência a 3 jornais e a um site e disse que por ele esses 3 jornais e o site não existiriam, seriam fechados. Mas ele, como democrata, não faria isso, o que é uma contradição em termos, né? Porque se você vai fechar, você concorda e você é democrata, por isso que você não faz. Por que no Brasil o poder tem tamanha resistência em conviver com o que a senhora disse no início do nosso diálogo, com a pluralidade, com a diferença, com o outro? Por que o poder não aceita críticas no Brasil? Porque eu não sei, Vila, porque os cargos que eu ocupei como procuradora-geral, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ou agora como ministra do Supremo, especialmente nos cargos de administração, a crítica, para mim, é o que me garante, porque eu posso não saber tudo o que se passa. O Supremo Tribunal tinha, e tem mais ou menos a mesma coisa, um pouco mais pegando a totalidade de servidores terceirizados e tudo mais, por volta de 1.000 pessoas. É muita gente. Você não sabe tudo o que está acontecendo. Você tem diretrizes,
E, no caso do Supremo, até me preocupa menos, porque é um reloginho muito azeitado. Por mais que haja críticas, não, mas tem segurança para ministro, tem... Por mais que haja, e se quiserem cortar, pode. E, no meu caso, fico super tranquila, porque eu nunca usei nem como procuradora, nem como juíza, nem carro oficial. Não usei, não é porque eu acho que está errado. Não usei porque eu gosto de dirigir e eu posso ter meu carro, então prefiro ter o meu. Mas não critico de jeito nenhum, até porque, em algumas solenidades, se você for no seu carro, você terá dificuldade para chegar na hora, para estacionar e tudo mais. Então, não critico de jeito nenhum. Mas estou dizendo, o Supremo é bem azeitado. Você não tem grandes gabinetes, você não tem as condições, se você tiver oportunidade um dia de visitar, por exemplo, o gabinete que hoje eu titularizo, você vai ver que ele é acanhado, que uma empresa pequena tem condições melhores, digo, ambientais, do que os gabinetes. Eu hoje ocupo um gabinete que não se pode abrir janela. A construção foi feita para não abrir as janelas, né, que é a construção do Niemeyer. Então, são acanhados, mas mesmo assim, eu com os assessores e os técnicos e analistas, compomos um grupo de 23 pessoas, mais ou menos. Ninguém sabe o que todo mundo faz, onde todo mundo vai, nada disso. A crítica vem, e principalmente da imprensa, para me sinalizar por algo que eventualmente não esteja funcionando, para que então eu tome providências. Eu posso perfeitamente passar por uma situação de, não sabendo, a crítica ela é bem-vinda. E no tempo, quando fui procuradora de Estado, procuradora-geral, que aí era muito mais gente, claro, só procuradores eram mais de 200 em Minas, eu me lembro de ter escutado até do Itamar Franco isso. A imprensa está aí para isso. Se ela me apontar que tem um erro, eu corrijo. Então, você me pergunta por quê, eu não sou capaz de entender. Porque, para mim, na hora que apontam, e mais de uma vez, eu chamei o jornalista para dizer, olha, apurei, explico o que é, se é fato, toma providência, se não é, esclarece. Eu realmente não entendo por quê. Agora, acho que é muito grave alguém dizer que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, incomoda no pior sentido, neste sentido de fazer com que isto possa ser considerado. Não, eu estou fazendo o meu trabalho, o jornalista está fazendo o dele. É isso, a vida é assim. Quer dizer, eu posso não gostar do resultado de um médico na hora que ele me receita um remédio amargo, mas ele está fazendo o papel dele. É assim que funciona uma sociedade civilizada. Então, eu realmente não sou capaz de entender. Acho que quem não tem o domínio da própria informação, inclusive toma decisões equivocadas, porque você não tem o cenário todo, você não tem o acervo dos dados que são necessários para tomar informações, para tomar decisões. Então, eu realmente, porque eu não sei, porque eu acho que, não, vou reformular, tenho certeza que a democracia existe, especialmente no espaço do Estado, com a convivência com a imprensa livre. Não há possibilidade de alguém achar, primeiro, que acerta tudo, porque o ser humano não acerta tudo, e segundo, de imaginar que seja possível que uma sociedade na qual a sua imprensa não seja livre vá construir uma democracia. Não vejo como. Vou colocar uma questão para a senhora. Assim como não sou um operador de direitos, leio a Constituição, acompanho e tal, mas me incomoda que em 32 anos de vigência da Constituição de 88, já as emendas suplantaram mais de 100 emendas. A impressão que dá, não sei se eu estou enganado, ministro, é que cada governo imagina que a Constituição é o seu programa de governo, e não que a Constituição é algo permanente, o governo passa e a Constituição fica. E cada governo se sente amarrado pela Constituição e necessita alterá-la. Aí vem o governo seguinte, muitas vezes altera, porque alguns artigos foram alterados várias vezes, né? Altera aquele mesmo artigo, e assim sucessivamente. Não incomoda ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, essa
sucessivas emendas constitucionais ao texto de 1988? A partir disso que você está dizendo, incomodar no sentido de causar um incômodo ou intelectual ou funcional, acho que não. Aí é do constituinte derivado, que a gente chama, né, do reformador. O que me parece, no entanto, é que, como você disse, alguns dispositivos constitucionais foram alterados antes de ser aplicados. Por exemplo, tem-se um determinado dispositivo que será aplicado nos termos da lei. Essa lei não veio e mudaram o dispositivo por uma emenda. Bom, quando você vai reformar a sua casa, você conhece, não é isso? Diz assim, não, porque eu morava com 4 pessoas, agora um saiu, o outro casou, então agora você tem um projeto, por que é preciso mudar ou por que vai melhorar mudando? Mas você já experimentou. Então, o que eu acho que é grave é isso que você disse. Cada governo achar que ele tem não que se adaptar à Constituição, mas adaptar a Constituição a ele mesmo. Aí é que há uma reversão do processo constitucional democrático. Quem foi eleito segundo a Constituição e jura cumprir a Constituição pode realmente propor um aperfeiçoamento em outro ponto. Mais de uma centena de emendas é algo que não há paralelo realmente. Porém, também aqui eu faço uma ressalva. Primeiro, preciso que as pessoas saibam que a Constituição é uma pauta, um limite. Você sabe que quando entregaram para o Getúlio Vargas, em 34, Constituinte 33, 34, a Constituição, ele teria dito, eu já estava acostumada a escrever em papel sem pauta. Você se lembra que antes a gente escrevia os papéis, as folhas de caderno tinha uma pauta, tinha linhas Sim. E tinha pauta. É uma pauta, é um limite. E é preciso que se saiba que nós todos vivemos com pautas limitadoras na vida pessoal, na vida familiar, na vida social, na vida estatal nem se fala. Porque o Estado é uma criação do ser humano segundo o modelo que é estabelecido previamente. Portanto, na hora que eu tomei posse como juíza de um tribunal, eu sabia que eu tinha pautas muito limitadoras da minha vida. É isso. Então, esta reversão é que pode causar o incômodo constitucional de não ser para o bem público, para o bem do Brasil, pelo menos de forma objetivamente demonstrada. Então, eu me lembro que, alguns anos atrás, um senador da República disse, olha, o número de propostas de emenda constitucional é uma enormidade, porque todo mundo acha, todos os congressistas, todos não, mas, enfim, ele se referia a um número grande de congressistas, que acha que ele oferece uma proposta de emenda constitucional e que isto é mais vigoroso para ele dizer que ele propôs a emenda do que fazer um projeto de lei, que, às vezes, serve muito mais à sociedade porque regulamenta um dispositivo que precisa de ser regulamentado sobre educação, sobre saúde, sobre cultura, sobre meio ambiente, e que está posto na Constituição, e que, às vezes, está na dependência de uma lei exatamente para a efetividade daquele direito. Mas eu acho que quer dizer, a Constituição ficou importante para o Brasil, né? As pessoas falam da Constituição, o cidadão fala da Constituição, e eu até brinco que uma vez uma pessoa na rua me disse assim, eu acho que eu tenho até alguns direitos, ministra, que a senhora nem viu ainda na Constituição. Na imaginação dele, o que ele quer, o desejo constitucional dele é um pouco maior do que o texto, que já é um texto grandioso em termos de direitos, né? E eu acho que é isso, quer dizer, é isso que você disse no início. Quando a gente assume um cargo público, eu é que estou assumindo o cargo não me assumiu, não. Eu sou uma nuvem passageira aqui. Eu vou embora, o cargo vai ficar, as funções vão continuar, e a gente tem que ter essa consciência sempre. Acho que o que você fala é da maior importância para a democracia brasileira. Nós nos adaptamos ao cargo, nós nos submetemos à Constituição. Nós não submetemos a Constituição a nós. Ninguém
nem o Supremo, nem os 11 ministros reunidos no plenário. Ninguém submete à Constituição. A Constituição submete todos nós. Ministra, alguns dizem, eu até conversando com outros ministros do Supremo também indaguei, alguns falam assim, são estranhas as interpretações do Supremo Tribunal Federal, assim na linguagem do senso comum. Alguns outros mais elaborados dizem o seguinte, a impressão que dá que para o Supremo a Constituição é um rascunho e o Supremo passa limpo o texto do Constituinte originário lá de 1988. Como que a senhora considera esses comentários, claro, de nível muito diferenciado, mas das interpretações? Eu sei que tem 3 volumes, se não me engano, editado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição e o Supremo, né? Sobre, que é muito legal, né? Que eu tenho e eu fico vendo como é que o Supremo foi interpretando determinados incisos, artigos, parágrafos que são complexos e cada época tem uma interpretação evidente. Como é que a senhora analisa esses comentários? Eu tenho muita tranquilidade para... Eu tento até explicar quando é abordado num caso específico e me apontam, especialmente quando é uma pessoa que acha que, de alguma forma, houve uma interpretação equivocada, e ele pode até estar certo, mas eu vejo 2 coisas. Se a gente tomar a experiência constitucional, por exemplo, da Constituição norte-americana de 1789, e se repete muito, porque os Estados Unidos só tiveram uma Constituição? O texto, né? Porque o contexto mudou, a interpretação mudou, e ela se mantém viva porque a Suprema Corte Americana a interpretou para adaptar. Você veja que já se chegou à conclusão que não tinha igualdade, nem de gênero, nem de raça, etc. Mudou-se para que eram separados mais iguais, mudou-se para chegar à conclusão, somos todos iguais mesmo, em direito somos. E foi por interpretação, o texto não se alterou. A mesma coisa em temas muito difíceis. Por exemplo, no caso norte-americano, o caso do aborto. Por 5-4, chegaram à conclusão que antes era vedado, que o direito à vida era compatível, e agora há pelo menos rumores de que pode ser reinterpretado. Então, só para tirar do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Esta é uma dinâmica da vida. A gente reinterpreta tudo, até para tornar muito mais eficaz e eficiente e efetiva, jurídica e socialmente, a norma constitucional. Vila, a roupa que a minha bisavó usava, o que ela pensava, não era o que minha avó usava nem pensava, que não era o que minha mãe pensava e falava, que não é, a não ser nos valores fundamentais, na dignidade humana, que não é a roupa que eu uso, e os meus sobrinhos acham que eu sou super careta, porque o tipo de roupa que eles usam, claro, é outro também. Então, se a vida muda, se as coisas mudam, por que o direito não mudaria? Porque aí ele não seria atualizado. Se não tivesse as interpretações para tornar a Constituição viva, e a interpretação e a mudança é da vida, nós não teríamos como manter uma Constituição durante muito tempo, que é um dos problemas que nós tivemos no Brasil. 1824, 1891, 1934, nem vou falar na de 37, porque aí era uma ditadura, depois 46, depois 67, depois a emenda número 1, que nem número tinha, e que não tinha nem nome de Constituição, mas era outra realidade jurídica, e, finalmente, 1988. Então, para que se mantenha atualizado, nós temos exatamente esta interpretação. Aquilo do Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. As circunstâncias mudam, as demandas mudam, a sociedade muda, claro que a gente vai mudando. E o Supremo vai fazendo, cumprindo este papel. O intérprete não recria nem passa limpo. O intérprete fala qual é o sentido que se tem para esta norma nessa realidade. E esta realidade não é a mesma de tempos atrás. E esta realidade pode ser modificada para melhor no sentido jurídico, claro, para que tenha mais efetividade. Então, você imagine que há um artigo da Constituição
de que eu gosto, aliás, eu sempre digo, se o título 1 dos princípios fundamentais e o título 2 dos direitos e garantias fundamentais forem cumpridos, nós temos uma democracia modelar para o mundo. Mas no artigo 1º, onde se traz a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, constitui-se em Estado democrático, ou seja, desenha o Brasil, é uma república, é uma federação, é um Estado democrático, os valores são dignidade humana, cidadania, pluralismo, o valor do trabalho. E no artigo 3º, que é muito pouco, às vezes, divulgado, se tem algo que, se o brasileiro assenhorar-se do que é a sua condição de titular, nós podemos fazer grandes realizações neste país, que especifica o que você disse numa outra proposta. São objetivos da República Federativa do Brasil. Os objetivos estão traçados pelo Constituinte originário. Não são meus, não são seus, não são do governante A ou B, são da República. Formar uma sociedade livre, justa e solidária, diminuir as desigualdades sociais e regionais. Então, se tem uma política pública que aumenta a desigualdade, obviamente ela é contrária à Constituição, ela repugna a Constituição. Ela pode constituir um insulto constitucional, porque ela contraria flagrantemente o que está, e que não é escolha. E hoje, Vila, a gente pode comprovar isso. Então, quando se interpreta numa determinada situação, nós estamos interpretando com dados, e eu reconheço que a gente tem que interpretar exatamente no sentido dos dados que se tem no processo. Eu não posso resolver que alguém acha, como diria Noel, quem acha vive se perdendo. É isso. Eu preciso de ter nos autos, nos dados, né, com o que nós estamos lidando. Então, eu tomo essas críticas, primeiro, como uma forma também de nos manter atentos. É isso mesmo? Eu tinha fundamentos? Tinha dados? Porque eu podia errar? Podia, é do ser humano. Mas eu tenho os dados? O processo me mostrava tais dados? Por exemplo, você falava há poucos minutos da questão das mudanças, né? Das emendas que são excessivas e tudo mais. Algumas mudanças sobre precatório. Precatório é o título que a pessoa tem para receber depois de ter ganhou uma causa e, no caso do poder público, claro, entra numa fila para receber aquilo que foi reconhecido como sendo devido a você. Para receber, e as ações se alongam, não poucas vezes, e aí, para entrar no precatório, várias vezes essa delonga é muito grande. Então, essas emendas que tratam de precatórios vieram e se sucederam, né? O que nós interpretamos isto aqui ajuda, está de acordo com os fins da Constituição, com os fins da República, para saber se ela vale no sentido jurídico também, quer dizer, ela está de acordo ou não. Quando a gente faz o chamado controle de constitucionalidade, que eu gosto muito de palavra e de dicionário, então, controle é isso, né? Contra e rola. Do outro lado, meu avô ainda assinava cheques e ele colocava um carbono, que eu nem sei se você sabe bem o que é isso. Claro, um carbono virado do outro lado, então, na hora que ele escrevia desse lado, saía do lado de cá. Era o contra e rola, né? Do outro lado. Como ele viu o verso, não tinha jeito de ter falsificação. O que nós fazemos é o controle, é isso. A Constituição está aqui, eu pego a outra lei, confronto com ela. Está de acordo ou não? Então, neste sentido, todas as vezes em que vem uma crítica sobre interpretação, como se a gente estivesse não controlando, mas recriando, provavelmente houve um erro de comunicação nosso para explicar onde está a norma, onde está o princípio e como eu apliquei. E claro que, como eu estou falando de dignidade humana, a semana passada nós julgamos um caso em que você pode dizer, e vai dizer legitimamente e corretamente, como é que ficaram vários ministros achando que não podia e outros achando que podia, pela Constituição, que era o caso de empresas de telefonia, e a telefonia é cuidada pela União, né?
popular seria o governo federal, e alguns estados, por causa da pandemia, resolveram dizer não. Aqui no meu estado não pode suspender o pagamento, não pode, se não pagar, porque nós estamos numa pandemia. E a discussão era essa: isso aqui é do governo, é realmente da União, só ela pode cuidar, ou esta é uma responsabilidade entregue? Nós interpretamos com os dados constitucionais, inclusive para saber, há uma razão de ser constitucional, que é o que a gente chama de razoabilidade, ou não? Não há nenhuma razão. O governador resolveu fazer uma graça aí com seus eleitores, com seus cidadãos. Ele pode fazer isso? Quer dizer, em cada caso, Vila, parece fácil, mas não é não. Essa é uma tarefa difícil. Deixa eu colocar uma última... Desculpe, ministra, não, pode concluir. Eu estava pensando o seguinte, até tinha anotado duas questões mais rápidas, assim, mas eu sei que são complexas, vou escolher uma. Vai. A questão da judicialização da política, é algo que se fala também rotineiramente. Basta ter alguma questão que o Supremo é acionado, que haja alguma divergência de interpretação, especialmente entre o Congresso Nacional ou o Poder Executivo Federal e o Supremo, alguém já levanta e fala, judicialização da política. O Supremo está querendo legislar. Se quer legislar, seja candidato e atravessa a Praça dos Três Poderes. Então, isso se repete. Por que isso se repete tanto, ministra? Qual a razão? Há uma judicialização da política? Eu acho que não há uma judicialização da política. Queria até, se você me permite, claro, me valer da sua pergunta para dizer uma coisa que eu acho da maior importância. A política é essencial. A política é necessária, a política é a superação de solução de problemas e de conflitos pela força, e no lugar se põe o direito. Portanto, a política, para mim, é uma atividade nobre, que não pode ser conspurcada, que não pode ser traída em nenhum momento, e acho que, para isso, é que nós temos uma democracia representativa, ou também representativa, como é a nossa, nós temos também os mecanismos de participação direta do cidadão, mas basicamente uma democracia representativa, nós temos a importância enorme de que quem faz lei é o legislador que foi eleito mesmo. Ponto. Quanto a isso, eu me ponho inteiramente de acordo com quem faz a crítica. Quando se fala na judicialização, eu aponto dois dados para a gente ter um contexto, porque o texto sem o contexto vira um pretexto para fazer qualquer crítica. Não é isso? Então, o que eu tenho? Um número muito maior de ações no Poder Judiciário brasileiro, nós chegamos a ter, mais de 100 milhões de ações. Nós estamos hoje no Supremo com menos de 40 mil ações, e isso é uma coisa inédita. Nós chegamos a ter uma enormidade, eu falava, o Brasil inteiro está em juízo. Mas o Conselho Nacional de Justiça chegou a dizer que nós tínhamos 80 milhões de ações. Bom, nós somos 210 milhões de habitantes, aproximadamente, considerando que cada processo tem duas partes. Então, você imagina o que era. Por que isso? Primeiro, nós temos um alto nível de judicialização, que eu acho que, em parte, foi exatamente como uma virtude do processo constituinte, constitucional da década de 80 para cá. As pessoas passaram a, sabendo do seu direito, querer lutar por eles. E não abrir mão, porque isso não funciona. Quer dizer, ele passou a acreditar, porque se diz assim, brasileiro não acredita no Poder Judiciário, com 80 milhões de ações? Ou aí se ele acreditasse? Como é isso? Por outro lado, quando é um tema político, aí eu tenho que fazer também estabelecer dois caminhos. O primeiro é que se diz assim, mas foi o partido da oposição, o partido minoritário, o partido que não conseguiu lá, que veio aqui. Essa era uma das funções que um grande jurista, um grande filósofo do direito, que mudou o direito constitucional no século passado, Hans Kelsen, estabeleceu, que também era um instrumento das minorias, que não conseguiam impor suas razões, para que soubesse essas razões eram político-partidárias ou político-estatais, e levar isso ao Tribunal Constitucional, no caso deles, né, que ele criou a Corte Constitucional da Áustria, como modelo de controle que a gente tem também no mundo inteiro, na Europa, no mundo inteiro e no Brasil.
Então, não haveria nada demais, porque se for política partidária, nós dizemos, e no caso brasileiro, Pedro Lessa dizia isso em 1910, o tal do interna corporis, né, que é o que está dentro do corpo e da solução do corpo político, nós não entramos. E não podemos entrar. Esse é o problema lá do regimento deles. Agora, o que está na Constituição não pode ser considerado interna corporis. Eu vou mudar mais do executivo para o legislativo aquilo que você mencionava antes. O poder legislativo pode muito, e é bom que possa, porque ele foi eleito para criar o direito que submete todos nós. Mas não pode tudo. Ele não pode contra a Constituição. Então, um deputado, um senador, por exemplo, que se pusesse contra uma proposta de emenda constitucional tendente a abolir direitos fundamentais. A Constituição é taxativa, no parágrafo 4º do artigo 60. Não será objeto de deliberação, não pode nem deliberar. Proposta de emenda tendente a abolir direitos e garantias fundamentais. Houve, numa determinada ocasião, um deputado que propôs uma proposta de emenda constitucional para fazer um plebiscito para ver se o povo brasileiro queria pena de morte. Não pode. E aí, um deputado entrou com o mandato de segurança no Supremo como representante do povo. Eu tenho o direito de nem permitir que haja a deliberação, porque eu não posso participar dela. Ninguém pode, porque a Constituição diz que não será objeto de deliberação. A interpretação fica fácil nesse caso. Neste caso, não é uma judicialização da política no sentido político-partidária. É a judicialização de uma matéria que diz respeito à política constitucional. A Constituição brasileira estabeleceu que os direitos fundamentais não podem ser abolidos. Um deles é o direito à vida. Ponto. Então, este crescimento da judicialização se deve, em parte, a essa ciência que se foi tendo, que isto é um direito de todos nós, o direito de acesso à justiça. E o outro é que este é um papel também de controlador que, principalmente, partidos políticos ou políticos exercem. Tanto que uma das pessoas que podem entrar com ações diretas, ações de controle abstrato, que nós chamamos, quer dizer, quando nós julgamos a lei, independente de caso concreto, é exatamente um dos que podem ser autores são os partidos políticos. São os governadores, são mesas de assembleias legislativas, mesa da Câmara e do Senado. Portanto, então, eu acho que, nesse sentido, nós não temos um excesso de judicialização. E eu acho que, mesmo que agora tenha amainado, porque também nós adotamos outros modelos, quer dizer, aquilo que era repetido para não chegar ao final do processo, para perpetuar o processo, já foi aperfeiçoado. Foi criado súmula vinculante, foi criado o que tinha repercussão geral, porque aí todo mundo recebe a mesma resposta quando estiver na mesma situação jurídica. Eu acho que também houve um aperfeiçoamento do processo. Vou abusar da bondade da senhora, uma última questão. De jeito nenhum. Eu tenho muito gosto em estar com você. Eu assisti, né, todas as sessões da ação penal 470, conhecida vulgarmente como processo do mensalão. Longuérrimos votos, houve incidentes, temperatura alta de algumas sessões, né? E aí eu fui acompanhando tudo aquilo. Eram, a princípio, 40 réus, depois 38, 25 sentenciados. Bem, eu imaginei que aquele era o processo, o caso mais escandaloso de corrupção da história política brasileira. Eu estava redondamente enganado, não sei se ingenuamente, porque ao mesmo tempo estava ocorrendo o Petrolão, que ninguém sabia, né? Que ficamos sabendo a partir de março de 2014, especialmente. A senhora ficou frustrada com os resultados da ação penal 470 no sentido mais amplo, de totalidade, não com o processo em si, com a ação penal, mas com o significado para as instituições, especialmente da política brasileira? Não, eu acho que toda luta contra a corrupção, que tem que ser feita nos termos da lei, nos termos do direito, mas toda luta contra a corrupção é a luta pela ética constitucional, pela ética na sociedade. Como eu te disse, como eu sou uma velha mulher, eu sou de um tempo em que na minha casa se falava fulano é um homem de bem. E nisso estava que os valores de convivência honesta, correta, são valores que precisam de ser preservados.
e fazer com que isso prevaleça, muito mais um espaço público, onde aí é nosso dever, não na sua dimensão moral, mas na sua dimensão jurídica, constitucional e legal, de ser honesto, porque a coisa não é de nenhum de nós, é res pública, é coisa pública, é coisa de todos. Portanto, eu não fico frustrada, porque eu acho que a luta pela ética, como nós já tivemos outras, pelo restabelecimento da democracia, ela tem que continuar permanentemente. Se mesmo a gente, chegando a uma conclusão num caso, nem por isso vai acabar, coartar ou impedir outros, pois outros virão a julgar também, a ter os mesmos compromissos, e fica o exemplo permanente de que é preciso ser honesto com o outro, para que o outro seja honesto com a gente, e porque na convivência, Vila, ou na família política de uma sociedade nacional, a gente precisa de centrar na boa-fé e na confiança. Se você não tem confiança no meu parceiro, como é que eu vou viver de forma pacificada, tranquila, sossegada? Se eu precisar de desconfiar dos outros o tempo todo, como é que eu vou ser amiga? Como é que eu vou ser companheira de alguém? Como é que eu vou ser uma boa filha? Não existe a possibilidade. Então, os erros cometidos e que foram apurados são um exemplo para quem estiver fazendo coisa errada, mas principalmente para quem quer lutar para que a gente tenha um país ético, que é direito de todo mundo. Eu te falei que a democracia, para mim, é um direito fundamental. A honestidade também. Você sabe que na primeira formulação da Constituição Mineira, de 1989, havia um dispositivo, que seria o artigo 13. Todo cidadão tem o direito ao governo honesto. Eu continuo achando, foi muito criticado na época, mas isso é o óbvio e tal. Não, mas o óbvio tem hora que é preciso dizer e repetir. Eu acho que todo cidadão tem o direito ao governo honesto. Nós temos direito de dormir dizendo assim, pode até ter havido um ou outro erro, mas não houve desonestidade. Ninguém fez o outro refém de situações anormais, de situações eticamente patológicas, nem nada desse no gênero. Então, neste sentido, eu não me frustro, não. Eu acho que é isso. Continuamos na tentativa de fazer valer a Constituição na sua parte ética, jurídica, na sua parte de garantia dos direitos fundamentais, até porque a dignidade constitucional está nisso. Quem exerce o papel de cidadão comprometido, exerce também o papel de cidadão que nunca desiste de um Estado constitucional, de um Estado democrático, no qual as pessoas sejam honestas. Puxa vida, ministro, muito obrigado mesmo. Uma conversa muito boa. Maravilha. Quem nos acompanha, acho que aprendeu uma lição de cidadania, de justiça, de uma reflexão quem te assiste humanista. aprende isso todo dia. Obrigado, ministra. E essa questão do humanismo, né, que é uma outra coisa importante, que muitas vezes, num momento de tensão política, né, parece que o humanismo fica colocado no fundo da cena, né? As pessoas ficam... parece que a barbárie toma o lugar da civilização, né? Eu acho que aí a coisa acaba muito mal, né? Eu acho que a senhora colocou questões importantíssimas. Agradeço muito, muito a senhora. Não, eu que agradeço muito, mais uma vez, como te disse, leio tudo que você escreve, e fiquei muito honrada de você ter se lembrado de mim e de poder estar aqui nessa prosa com você. Muito obrigada a você, Vila. Foi um prazer enorme estar com você. Foi um prazer também, ministra. Até a próxima, então. Se Deus quiser. Tenha uma ótima semana e, como dizia Gonzaguinha, saúde e sorte, que ninguém quer amor.